Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio e TV Câmara Bauru, emissora pública da Rede Pública Legislativa a partir do centro-oeste do estado de São Paulo. Bauru, em função de grande estiagem, umidade relativa do ar caindo, um calorzão, precipitações nos últimos 4 meses, desde dezembro de 2023 até abril, enquanto estamos gravando aqui em maio, infelizmente com um volume proporcional de chuvas muito menor do que o ano anterior. Todo esse conjunto com calor e maior consumo da população a partir desse instante que estão gravando, faz com que você tenha maior dificuldade de que a água chegue na torneira das pessoas por reservação, uma série de outras questões, todos os dias de forma ininterrupta. O primeiro a oferecer dificuldade nesse sistema é o chamado Sistema da Lagoa da Captação do Batalha. Embora estejamos gravando aqui no início de maio, sob o ambiente da necessidade de um rodízio para fazer o equilíbrio hídrico, nós estamos sendo atendidos e agradecemos ao presidente do Departamento de Água e Esgoto do DAI Bauru, Leandro Dias Joaquim, para tratar com você de uma questão sistêmica, para que você saiba e tenha uma atualização nesse momento das medidas que já foram adotadas, a nossa condição atual, para que a gente possa ter uma perspectiva e acompanhamento e, sobretudo, a atualização disso. Obrigado, Leandro, por nos receber no meio de tanta demanda aqui, direto a como teletrabalho, direto da sede do DAI. Ok, obrigado, o Nelson. É importante a gente debater esse assunto, porque não é uma questão só de informar no momento, mas de fazer um entendimento cada vez mais, pelo menos, no mínimo, minimamente científico do que acontece para Bauru e região. Nós estamos, na verdade, vivendo uma nova realidade. Nós não estamos falando de uma realidade que é de maio. Ela tem uma ação pregressa já indicando esse calor, essa secura, como você falou, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, dentro de muito abaixo da normalidade, abaixo de 50% do regime de chuvas. E, por outro lado, a questão que nós temos ainda o médio prazo, né? Nós estamos entrando exatamente no período de estiagem, maio, junho, julho, agosto, setembro, provavelmente a gente não vai ter muita notícia sobre chuva também. O que é importante a gente frisar são os dados que nós estamos levantando, por isso a gente parece um subterfúgio, mas quando a gente usa o termo contingenciamento, é o que a gente está levantando dia a dia de informações, principalmente nesse momento de crise. Então, só para você ter uma ideia, já iniciando dando alguns dados para você, que eu sei que você gosta muito disso, normalmente a lagoa ela trabalha com 400 litros por segundo sendo retirado. Isso dá em torno de 1,5 milhão de litros por hora. Tá? É uma conta fácil, 400 litros vezes 3.600 segundos. Né? E aí, hoje nós começamos a fazer, dentro da realidade da lagoa de queda de nível, nós fomos também derrubando a produção. Então, há mais ou menos 48 horas, nós reduzimos para 350, continuou caindo. Veio de 2 metros para 1,80 m, e depois, então, nós fizemos a intervenção a 36 horas, fazendo a retirada de 280 litros por segundo. E o que aconteceu? A lagoa se estabilizou. Então, nós estamos a 1,74 m. Só para você ter uma ideia, no carnaval nós chegamos a 1,29 m. Tá? Então, nós estamos assim, como diria aquele antigo ministro, nós estamos no limite da responsabilidade. Tá? Então, não vamos abaixar disso. E o contingenciamento, em termos de medidas pós essas leituras que nós estamos fazendo, um deles é o rodízio, no momento sendo implantado, nessas 3 grandes áreas, e que são muito próximas em termos de dependência de lagoa. A maior dependência que nós temos é Parque Sabiás, Ouro Verde, tudo. Depois tem outras que são menos dependentes, mas elas dependem também. Bela Vista, Vila Falcão e Altos da Cidade e Centro, certo? Então, zona 1, 2 e 3, que a gente fez essa divisão. O que está acontecendo, Nelson? Então, nós chegamos à conclusão que os contribuintes, os córregos, as nascentes contribuintes da lagoa,
Hoje, na situação que nós temos de estiagem, abastece 280 litros por segundo. Essa é a conclusão. Ou seja, nós temos um ponto de referência aí dessa experiência, e ela vai sendo atualizada em função de outros dados, de que a gente tinha lá atrás, só para lembrar como referencial, 2019 ou até lá, salvo engano aqui de memória, uma licença de 317 litros. A gente tem na situação hídrica atual um ponto de equilíbrio, ou seja, daquilo que a lagoa consegue oferecer de captação, dependendo das condições, lógico, climáticas e tal, por causa da estrutura e as condições dela, 280 litros por segundo. Então, nós temos o Fundo de Recuperação de Bacias Hidrográficas, é um repasse que nós fazemos todo ano, em torno de 800 mil, quase R$ 1 milhão. Esse fundo está com 1 milhão e 700 mil hoje. Então, nós passamos essa responsabilidade, não só de projetos de limpeza da lagoa, de manutenção, de vegetação e tudo, como um estudo um pouco mais apurado desses acidentes ou incidentes envolvendo a drenagem, ou a alimentação dessas nascentes. Nós temos lá água vindo de Agudos, certo? Tem uma nascente grande lá, e nós temos Córrego do Veado, Córrego do Ventura e mais alguns outros contribuintes que desembocam na lagoa. O que a gente andou percebendo em algumas imagens aéreas, alguns empreendimentos começaram a chegar na cabeceira de algumas minas, empreendimentos imobiliários, e outros empreendimentos envolvendo plantação de eucalipto. Tá? Bauru e fora de Bauru, então. Isso, porque, por exemplo, fora de Bauru, no limite. O limite que nós estamos falando, Piratininga, Agudos, né? Toda essa parte. Então, por exemplo, numa foto aérea você pode ver no Google aí, um empreendimento relativamente grande na região de Piratininga abriu uma bela de uma erosão. A gente não precisa ir longe também, viu, Nelson? Águas virtuosas. Eu era criança. Histórico de nascentes tampadas lá. Não adianta, né, não reconhecer. Não é tampadas. Construíram casa em cima daquilo lá, entendeu? E pior, o esgoto lá é fossa. Então, nós estamos correndo vários riscos aí. Além de faltar água, que estava sendo abastecido por ali, nós temos hoje o risco de ter uma contaminação cruzada. Leandro, por isso que eu comentei que a questão é sistêmica, né? E é importante essa abrangência um pouco maior, para não ficar só no nível da lagoa, lógico, olhar todos os elementos, até para as pessoas formarem uma convicção, no mínimo, um pouco menos superficial. Agora, nós temos aí Córregos do Guilherme, Ventura, do Veado, que você disse. Que a gente chama de São José, né? Alguns deles, ou vocês têm uma ideia, as pessoas perguntam muito, quanto que o nível dos afluentes colabora ou não e para as condições deles, já que eles estão também em outras propriedades, né, na vizinhança, tríplice fronteira que a gente fala ali, né, Piratininga, Bauru e Agudos. A condição efetiva dos afluentes para esses 280 litros, que é o nosso referencial de equilíbrio hoje. É aí que a gente está começando a fazer o estudo também, mas principalmente a contribuição do São José, ele só aparece a partir do momento que esteja abaixo de 2 metros de altura, a lagoa. E nós sabemos que é mais ou menos 20 litros por segundo. Volta a água para ele, né? Para as pessoas entenderem. Isso, forma uma barragem natural. Tá. Então, esse tipo de leitura a gente já tinha, mais ou menos, do São José já tínhamos. Fizemos um canal para agilizar ou para acelerar essa chegada de água na captação, no ponto de captação, no ponto mais baixo da lagoa, tá? Então, para que essa água chegue mais rápido e melhor até, em melhor qualidade. E o que nós vamos fazer agora, Nelson? Nós estamos falando, né, desse sistema envolvendo batalha. Mas nós fizemos uma corrente de proteção no entorno disso aí, que são os outros 77% da cidade, de forma que, por exemplo, ações. Nós fizemos uma substituição de bomba há 10 dias atrás, do Meridota. E isso foi um levantamento que nós começamos a fazer para ver a capacidade de produção de cada poço, inclusive a outorga de cada poço, e o que está produzindo de fato. Descobrimos que o Meridota tem capacidade para a gente produzir
até 50 mil litros a mais por hora. Mas sem o esgotamento dele, eu sei que é emergencial, Leandro, para as pessoas terem ideia disso. Não entendi. Sem o esgotamento em específico, aí Sem esgotamento, sem esgotamento. da produção do meridota. Aí nós vamos chegar lá, porque o que está indicando para a gente em termos de esgotamento é uma plataforma geológica que está pegando aqui da Nuno de Assis. Então, são 3 poços, basicamente. Praça da Bíblia, Padilha e Consolação. Junto com isso, nós temos mais 2 poços que apresentaram problema, um privado e o nosso público, que é Alto Paraíso e a Casa Alta com o Recanto dos Pássaros. Certo? O que aconteceu, por exemplo, com esses 3 poços que eu te falei primeiro? A produção caiu de 130, 150 para 60. Então, só para as pessoas entenderem isso, tem uma questão de relevo para você entender, depois a gente tenta mostrar isso com indicação de o modo. reabastecimento desse relevo, que é um esmagamento na plataforma subterrânea, de rocha, essa recomposição não tem velocidade, está com baixa velocidade, principalmente porque eles estão dentro da cidade. Aí eles deixam com baixa produção, para as pessoas entenderem, o Consolação, que foi destamponado com uma produção pequena, o Praça da Bíblia e o Alto Paraíso, que é um poço novo, mas que não conseguiu render nem perto do projetado. Tem um Padilha que era existente e caiu a produção também. Tá. Então, dentro do sistema que nós estamos percebendo agora, o outro que nos chamou a atenção, você sabe disso, aí não foi uma queda de produção, mas uma queda de nível abrupta que nós tivemos, foi o Cardia. O Cardia nós tivemos que fazer um rebaixamento de 40 metros, mais ou menos, 40 a 42 metros. Mas mantivemos a produção. Por exemplo, um poço antigo de alta produção que está indicando, não esgotamento, mas a presença de muita areia, é o Distrito Industrial 3-1, que chegou a produzir 150 mil litros hora, está produzindo 120 mil litros, e eu não tenho hoje capacidade de aumentar a profundidade porque eu vou pegar areia. Mas como esse sistema, hoje nós temos o Distrito Industrial 3-2, e já conversamos com o governo do estado, com o IPA, eles têm um terceiro poço na mesma situação, com produção de 100 mil litros hora. Então, qual que é o nosso trabalho hoje? É interligar esses 3 poços, transferir essa água na região do Caique 2, Caique, aí, Nova Esperança, e interligar isso no R12, Reservatório 12, e fazer chegar no Bela Vista. Porque esses 3 poços que deram um colapso, não total, mas um colapso de redução de produção, esses 3 poços precisam de ajuda. E qual que é a ajuda que nós estamos dando hoje? Lagoa do Batalha. Então, eu preciso de tirar a dependência da Lagoa do Batalha com esses 280 litros por segundo. Algumas regiões que estão, hoje eu tenho condições de interligar em poços, certo? Por exemplo, no caso do Meridota, só voltando ao Meridota, nós aumentamos a produção, porque numa crise como essa, no passado, hoje estaria faltando água no Meridota. Então, há 10 dias, o Meridota se estabilizou e nós não temos falta d'água lá porque nós aumentamos em 30 mil litros a produção de água lá. Então, nós estamos começando a mexer nos poços que têm hoje ociosidade de produção, tanto privado quanto público. Então, aí você tem Estoril Prêmio, Alphaville e Val de Palmas. Isso. Mais do que isso agora, nós temos. Nós vamos fazer uma obra até o fim do mês agora, aumentar também, como a gente teve experiência no Meridota, isso deu certo, o Jardim Nicéia, que interliga ao poço, ele interliga ao reservatório Santos Dumont, perto da Unesp, que é Samambaia e Nicéia nesse reservatório. Só que eu tenho uma interligação ao Bauru Shopping, que é uma região que falta água hoje. O Bauru Shopping tem um poço. Então, o que nós estamos fazendo? Nós vamos fazer uma interligação. Nicéia, já está pronta essa interligação, e nós vamos substituir a bomba e produzir mais 50 mil litros hora na bomba. Um poço. E o que acontece, Nelson? Nós vamos colocar 1 milhão de litros a mais no circuito. Com esses 3 poços subutilizados? Não, dos 3 que nós estamos falando, Alphaville, que você está falando, Alphaville,
Não, só estou falando do Uniceia, Só Uniceia. Só a Uniceia. Agora, essa interligação que você está falando, Alphaville, que é a interligação com os világios, Ok. certo? Uma estabilidade naquele setor. Mas o mais importante para a gente é a interligação, como é que chama? Estoril Premium e Valde Palmas. Não, Estoril Premium, que é 1 hora por dia, 150 mil litros. Se eu funcionar 20 horas por dia, são 3 milhões de litros que eu ponho no circuito, no sistema. E qual que é a importância desse sistema aqui? Eu jogo água no T1 e P1, que é a Praça Portugal, que faz parte do sistema Batalha. Então, a partir do momento que eu conseguir mitigar o uso de água do Batalha, tirando principalmente centro, altos da cidade, Bauru Shopping, outra interligação que nós estamos fazendo até o fim do mês, nós vamos terminar. 200 metros de interligação Otávio Razi com Vargem Limpa. Otávio Razi trabalha 5 horas por dia. Qual que é a importância dessa interligação? Eu vou bombear água, fazendo a água chegar no Geisel, que pode chegar na reserva e na sobra, no Vitória Régia e no Bauru Shopping. Ou seja... Qual que é a importância do Bauru Shopping? O Bauru Shopping já está interligado hoje com Praça Portugal e com Jardim América. Tá? Eu sei que são muitos dados para quem está nos ouvindo acompanhando, Leandro, mas importantíssimo para entender de forma sistêmica, como a gente falou, que tem uma série de operações e ações do DAI que, se a gente resumisse na palavra interligações, vão permitir que você tenha saídas operacionais para tentar manter esse sistema equilibrado, apesar do alto período de estiagem. Importante, Nelson. Nós não estamos falando desse mês. Nós estamos vislumbrando a crise por mais 5 meses, tá? E pior, quer dizer, é uma realidade, todos estão falando isso envolvendo o Rio Grande do Sul, é a nova realidade. É a nova realidade. Nós estamos falando do Rio Grande do Sul, mas não podemos esquecer, por exemplo, São Sebastião teve uma tempestade, não sei se você lembra, Sim. Bauru teve uma tempestade em 2022, janeiro de 2022, 200 milímetros em 36 horas. São Sebastião teve em 3 horas. Sim, os eventos extremos estão presentes aí para nos dar recados desse sistema todo. Tanto com excesso de água quanto com falta de água. Certo. Agora, para pegar ainda um raciocínio importante lá da questão da lagoa, para você comentar conosco, Leandro, para as pessoas que não dominam isso no dia a dia. Né? Nós temos a lagoa do 3,20, que é o estado dela pleno, mas sai disso. Depois ela perde água, tal, por todas as limitações, ela é bastante antiga. Só que aí tem um afluente importante, que ele com 2 metros a água fica a cota, a altura, né, do relevo, para quem não faz o raciocínio aí do dia a dia, e volta a água para ele. Neste caso, teria sentido falar que se você aumenta um pouco a profundidade da lagoa, você pode utilizar este córrego que hoje, esta contribuição não está sendo bem aproveitada ou não faz sentido? Veja bem, são duas situações muito, assim, separadas. A questão da produção, que é o que a gente tem informação agora, e a questão da reservação. A reservação é um estabilizador. Então, por exemplo, se eu afundar em 1 metro todo a lagoa, são mais ou menos, seriam 100 milhões de litros, tá? Seriam 50 reservatórios de 2 milhões de litros. Mas 100 milhões de litros, Nelson, se eu tiro 1,5 milhão de litros por hora, eu tiro 30 milhões de litros por dia da lagoa. Tudo bem, eu ganho, é legal, mas é o seguinte, com a crise que eu estou, há 3 dias atrás já tinha acabado essa reservação, certo? Eu preciso de produzir. Então, a busca, a coisa do montante, a produção do montante, é uma coisa importante para a gente. Da mesma forma, como você cita com uma certa frequência, o PDA. O PDA indicou uma nova captação, que seria na zona norte da cidade, para o lado de Valde Palmas, lá na frente, córrego Matozinho, região do Matozinho, Pará, estrada do Matozinho, que é Batalha.
Qual que é a diferença do Batalha aqui com Batalha lá? Ele, após a jusante, né, ou abaixo da nossa lagoa, ele tem vários outros contribuintes. Ele tem várias outras nascentes. Então, ele chega com um certo volume lá embaixo. Tá? Eu não sei se é aos 280, não sei se é aos 300 e tal. Nós estamos fazendo estudo, e aí a presença da SAC, que é o Sistema Integrado de Águas de Cidades Resilientes. Nós estamos com 98 pesquisadores aqui, Nelson, certo? Inclusive, nós estamos fazendo o contrato do novo PDA com a estrutura da SACRE, não exatamente com a SACRE, porque a SACRE ela é uma estrutura envolvendo investimento de Canadá, Toronto, Hiroshima, Unesp, USP e Unifesp, certo? Que Bauru recebeu a graça, né, de 11 milhões de reais de pesquisa aqui em Bauru. É que lá em 2015, só para recuperar isso para quem não se lembra, nós tivemos lá a hidroação, o plano diretor de águas, lógico, ele precisa ser revisado no tempo, você está mexendo com isso agora. A indicação naquele estágio era de que, aí 10 anos de intervalo, fazendo uma outra captação, a gente equilibrava o que a gente retira do Batalha, na condição normal, lembrar antes, a gente chegou a 550 litros por segundo, está falando agora na crise em 2024 de 280 litros, ou seja, a gente retirava daquela lagoinha, se pudermos chamar assim no diminutivo, no sentido que ela tem limitações, muito mais do que hoje a gente reconhece ela podia dar. Os 550 litros por segundo era excepcional, tá, Nelson? O normal seria 420, de 380 a 420, normal, que eu digo, numa estabilidade. O que acaba acontecendo também é que nós, em termos de equilíbrio hídrico, nós entregamos 8 poços, 5 poços novos e 3 retomados, porque, como diz a música do Cazuza, raspas e restos me interessam no momento. É que a gente está se referindo ao Consolação, ao Alto Paraíso, que a gente já mencionou, por exemplo, que acabaram rendendo pouco nesse estágio. Pouco, Alto Paraíso principalmente, né? Então, o que nós temos hoje dentro do sistema de contingenciamento? Nós fizemos uma pesquisa, isso foi encomendado, eu pedi, o pessoal que controla poços, porque, só para você ter uma ideia, Nelson, nós temos 700 poços privados em Bauru. Desses 700 poços privados, 20 são aquífero Guarani, 680 aquífero Bauru, que é o que a gente consegue controlar, certo? Por exemplo, nós temos mais ou menos, se eu não me engano, mais de 40 loteamentos clandestinos, ou seja, foram construídos, foram montados e não tem nenhum tipo de aprovação. Aí eu ia tocar com você. A gente está falando do equilíbrio hídrico numa situação extrema, com essas condições de investimentos, o sistêmico, o que a gente está pensando, interligação, poço, água superficial, lagoa ou não, afluentes, enfim. Mas temos que colocar nesse mapa, olhando para frente, já que a gente está fazendo esse raciocínio, de que temos esse contingente que existe, bebe água e que não está aqui na nossa conta, teoricamente. Não está. Em alguns casos, eu estou falando de 40 clandestinos, não estou falando de ocupações, tá? Clandestinos. Qual a realidade desses clandestinos? Tudo pocinho e fossa. Pocinho. Ou seja, inclusive risco de contaminação cruzada. Trabalho que a SAC está tentando levantar, porque você sabe disso, você conhece, já acompanha, a presença de nitrato de ferro e, entendeu? Então, e nitrito. Então, nós temos contaminação cruzada. Nós só queremos saber, só para você ter uma ideia, o que é essa ciência maravilhosa. Eles já estão estudando, Nelson, injetar produtos químicos nos pocinhos para retirar essa contaminação ou reduzir a contaminação. Olha só. Outro dado, já que você gosta disso também. O aquífero Guarani, na nossa região, tem 100 mil anos. Eles fizeram um estudo com átomo. Eles descobriram que o deslocamento horizontal do aquífero Guarani, na nossa região, por ano, é 1 milímetro. O aquífero se desloca horizontalmente 1 milímetro ao ano. Olha o volume de água que tem aí, meu amigo.
Eu fiz uma matéria sobre sistema de recarga de um doutorado que pega desde lá da bacia, ali perto de Boituva, né? Recarga. E que demora um tempão, ele dividiu o tempo por quilômetro para que a gente chegasse a essa água aqui no nosso nível de subterrâneo. Por um lado, nós temos esse volume, e a pergunta que nós fizemos já para o novo PDA: compensa eu ir buscar água lá, 10 quilômetros mais ou menos, ou compensa eu perfurar mais ou menos 4 poços na região norte da cidade, colocando 10 milhões de reservação, certo? E redistribuir isso na cidade. O que compensa fazer? Eu não tenho a resposta ainda. Mas, só para você ter uma ideia, a lagoa exige 12 produtos químicos para tratar a água. 12. O subsolo, o aquífero Guarani, 2 produtos químicos. Cloro e flúor. Tá? Então, por exemplo, bombeamento. Quanto é que custa para bombear? Qual a energia elétrica que eu preciso de ter para bombear lá no Matozinho? E quanto que custa para bombear isso aqui? Então, são contas que nós vamos ter que levantar e ver, primeiro, médio e longo prazo. Nós estamos falando aqui, as pessoas são imediatistas, é natural na crise que o sejam, mas nós temos a responsabilidade, a necessidade aqui de refletir das ações como interligações, essas que você está mencionando, macrófita, tirar a vegetação, ver os afluentes, ver os ribeirinhos, na medida do possível com os vizinhos, mas olhar o sistema, pode ser que a gente chegue a uma conclusão científica de pesquisa, de ponderar na frente de alguns poços para uma quantidade, pensando para médio e longo prazo, ao invés, eventualmente, de uma nova captação? Isso aí. Raciocínio perfeito. Questão em aberto que a gente terá que responder através dos cientistas. Veja bem, em nenhum momento nós estamos declarando que nós vamos esquecer da lagoa. Mas é bom lembrar, Nelson, em fato recente, a lagoa, Bauru dependia de 40% de Bauru dependia da lagoa. Então, a nossa visão hoje é fazer uma redução responsável de obrigação da lagoa atender, não mais 40%, caiu para 30%, de 30% caiu para 27%. Hoje a nossa realidade talvez seja 23%. E dentro das ações que nós estamos fazendo agora, nós queremos que seja menos de 20%. Então, em nenhum momento nós vamos abandonar a lagoa. Pelo contrário, nós temos dentro do projeto a melhoria, por exemplo, contratação da retirada de macrófita, tal, porque o desassoreamento só vai acontecer se eu tirar a plantação que está lá. Embora algum tipo de planta ela ajude a filtrar, ela melhora a qualidade da água na filtragem. Eu diria aqui, Leandro, para as pessoas terem ideia desse raciocínio, né, não tirando a questão da ciência, lógico, e do planejamento de lado, que não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, como a gente diria lá em Itaberá. Ou seja, não estamos falando, obviamente, de correr o risco de Ribeirão Preto e de fazer tudo com poço e não cuidar de um percentual, se é 1/4 da cidade, esse número como balanço ideal, a gente discute com os cientistas da nossa característica aqui. Mas uma coisa eu preciso ter o Batalha como um sistema suplementar e não tão dependente quanto o outro. O outro raciocínio é falar, não, o Batalha não nos interessa mais, não é bem assim. Não, e não é mesmo. Só para você ter uma ideia, dado 2019, eu conversei com o Eric Fabres. Falei, Eric, se chegar a estudar, ex-presidente do DAE, se chegar a estudar um outro lugar que tenha, por exemplo, água superficial, vamos lá, Nelson, onde é que tem água superficial em Bauru? Lago Sul, Vila do Mon, água da Ressaca, água da Forquilha e Quinta da Beloninda. Só estou te falando de quatro pontos. Ainda que a gente tem água, sabe aonde? Vale do Igapó. Um monte de contribuinte lá. Contribuição. Então, já foi feito um estudo para tentar usar a água da Ressaca, que vem do Lago Sul, e a água da Forquilha, que vem da região do Xangri-Lá. Está lá no fundo. Que é uma... Ali tem uma divisa. Uma parte do São José vai para a Lagoa e a outra parte vem para cá, para a cidade. E a gente fez um estudo, levantando, pelo que eu entendi, são 100 mil litros por hora. É um poço. É pouco, nesse caso. Agora, de outro lado, para não ficar o reflexo desse raciocínio, também é verdade, você mesmo mostrou em audiência pública aqui da experiência do dia a dia,
que a gente tem, pelas várias razões, né, mais 700 postos privados, 20 do Guarani, o resto é tudo do Bauru, enfim, um esgotamento dessa capacidade de poços e níveis de rebaixamento já de uso que nos indicam também que não tem um infinito lá para a gente utilizar. Não, e essa recomposição ela não é tão rápida assim. Por isso que quando nós estamos falando de perfurar 4 poços, nós estamos falando lá na Zona Norte, lá na zona rural, entendeu? Lá no Baixado do Val de Palmas, lá perto do IPA novamente, entendeu? Que é caudaloso o negócio. Então, esses colapsos que nós estamos percebendo, Nelson, é muito claro, é na região urbana. É na região urbana. Certo? E aonde, realmente, geologicamente, nós começamos a constatar que há um esmagamento dessa fratura aí, Por exemplo, essa fratura que nós estamos falando da Nuno de Assis, não é uma fratura, mas, na verdade, é um aclive que tem no subsolo. Sabe de onde vem essa água? De Araraquara. Para ter ideia, como eu disse no início, que a questão é sistêmica. E não fora disso, não menos importante, aquela programação lá do PDA que está em andamento, de controle de pressão de rede, telemetria, né, dos investimentos que a gente já bateu um papo aqui. Inclusive o programa está disponível como documento público na TV Câmara, que é o nosso papel, para saber que tem um longo percurso ao longo do tempo aí. Como você falou, a questão do equilíbrio. O que nós estamos fazendo Bauru é privilegiado, viu? Bauru tem água superficial e subterrânea. Campinas, 1.277.000 habitantes. 5.000 litros por segundo do Capivari. É o mesmo lugar que eles põem de volta o esgoto. É o mesmo rio, que vai virar classe A agora. Ou seja, o retorno de esgoto nesse rio vai ter que ser 99 de dBO. Outro exemplo, Rio Preto. Rio Preto tem 480.000 habitantes, 100.000 a mais do que Bauru. O aquífero Guarani, lá, dá 1 quilômetro e 200.000 metros, 1,2 quilômetros de profundidade. Lá eles têm 380 poços do Bauru, que dá 120 metros. E o que eles têm agora? Um projeto de R$1 bilhão, 800 milhões de reais, para buscar, se eu não me engano, chama Rio Grande. São 56 quilômetros de distância que eles vão buscar água. Porque eles não têm água de subterrânea tão fácil como a gente tem. Então, a gente tem que pensar hoje Bauru para 20 anos, 30 anos, não só nesse assunto, como outro assunto envolvendo a própria estação de tratamento de esgoto. Quer dizer, nós temos que pensar Bauru curtíssimo prazo até o fim desse ano. Isso é curtíssimo prazo para nós, na história de 100 anos de Bauru, 130 anos de Bauru. Médio prazo, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E 30 anos lá na frente. Leandro, muito obrigado por atualizar conosco aqui. Como eu disse, a gente não está gravando em função do rodízio em específico, embora tenha coincidência da data, mas para desempenhar o nosso papel e te agradece para poder sempre atualizar e discutir de forma sistêmica essa questão que é complexa, abrangente e tem vários vetores, como você mesmo demonstrou para a gente. Eu agradeço, porque, Nelson, a nossa conversa sempre de ciência, de conhecimento, de estudo, de pesquisa. É isso que a gente está tentando fazer o tempo todo aqui, tá bom? Muito obrigado, bom trabalho. Você que nos acompanha pela Rádio e TV Câmara tem esse programa na íntegra, para você ver cada uma das etapas, fica lá disponível para você assistir a hora que você quiser.